Tá certo. Há um, pri- há um princípio inteligente aqui dele. Quando você crescer, saiba que pra viver não basta existir. Filho, a vida é como um doce que mesmo quando azeda, a gente quer curtir. Sabe, o mundo só não cansa se a gente for criança, mesmo ao envelhecer. Seja igual ao sol que puro entra no quarto escuro, levando o amanhecer. Filho, quando você crescer, saiba que pra viver não basta existir. Filho, a vida é como um doce que mesmo quando azeda, a gente quer curtir. Sabe, o mundo só não cansa se a gente for criança, mesmo ao envelhecer. Seja igual ao sol que puro entra no quarto escuro, levando o amanhecer. Seja igual ao sol que puro entra no quarto escuro, levando o amanhecer. Quando o dia nasce, os rapazes apresse e ao pai agradece pelo despertar. Cada novo dia é uma nova estrada, chance renovada de recomeçar. Fazer caminho, repensar
dia a dia, quando acresce a a luz da esperança, mas com Deus vencer, com Deus vencer, com Deus vencer. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso grupo de estudo. Gracinha, você gostaria de fazer a prece, a página? É o capítulo 138. Está sem som? Agora tá ok, não tá? Tá me ouvindo? Tá, estamos. Tá bem. Capítulo 100? 138. Tá. Primeiro é a leitura, não é isso? A prece. Posso começar? Senhor Jesus, mais um dia que estamos aqui presentes, unidos, em busca dos teus ensinamentos, de uma maior compreensão de todos os ensinamentos que nos deixaste. Ajuda-nos, Senhor, a manter nossos olhos abertos, nosso coração disponível, nossa mente aberta para receber tudo que você preparou para nós, que nós possamos compreender pelo menos uma pequena parte, de forma que tenhamos forças para caminhar em tua direção. Abençoa, Senhor, o objetivo desse grupo, de estar aqui juntos, aprendendo um pouco mais. Que assim seja. Vou fazer então a leitura. 138, pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo, Coríntios 1, versículo 3, capítulo 6. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo
enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho por intermédio desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade, sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos, ou à tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Muita coisa pode ser comentada aqui, né, Pepita? Mas, assim, meu entendimento é que a gente está sempre querendo, achando que a gente, qualquer coisa que a gente construa, que a gente faça, a gente esquece que nós não fazemos nada sozinhos e que, principalmente, são sempre chances que Deus está nos colocando nas mãos para construir alguma coisa. Somos só instrumentos. É esse o entendimento que devemos ter, né? Ter a humildade de compreender que não vamos a lugar nenhum sem os outros e nem tampouco se Deus não nos permitir que estejamos naquela situação, naquela circunstância, com aquelas condições ou não de executar um serviço, qualquer que seja ele. Então, essa compreensão eu comecei a vislumbrar há pouco tempo, Pepita, eu confesso. Eu tive momentos da minha vida que achei que as coisas eram conquistas, né? E até que eu pude começar a enxergar que, na verdade, são condições que foram me colocadas, propostas que passam, inclusive, que devem ser aproveitadas num bom trabalho, no trabalho do bem. Então, em qualquer lugar que nós estejamos inseridos em nossas vidas, seja na família, seja no trabalho, a circunstância que nós tivermos que fazer ou trabalhar, que não seja imposta, ela é para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento em nós mesmos, para que a gente possa entender que nós somos instrumento, que a gente possa executar com amor da melhor forma que a gente pode, né? É claro que na condição, você tem que ter essa condição de humildade para encarar as coisas e não se desmerecer, não é isso, né? Mas entender qual é o seu papel real em qualquer ato da nossa vida. Entender que Deus está nos propondo sempre alguma coisa. E é dali que a gente deve buscar fazer o melhor, né? E sabendo que Ele tira, nos concede ou tira qualquer coisa que nos seja dada em qualquer momento. São todos empréstimos. Então, quando Ele coloca que Deus é que coloca na nossa fronde, né? Fronde das pessoas, Ele que nos oferece o fruto, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante, a gente ter essa noção, né? É Deus quem põe as flores nas frondes, ou seja, é Ele que... Nós não temos que buscar aplauso, nem nos sentir orgulhosos de nada, né?
Quando ele nos concede os frutos, porque nós merecemos, fizemos por onde, então a gente colhe os frutos, mas é Ele que nos permite todas as coisas. Não sei se falei, se o entendimento é esse, mas foi isso que eu compreendi do texto. Não, acho que você falou muito bem, foi sucinta como sempre, eu acho que é importantíssima a capacidade de síntese, né? E eu acho que é muito importante, porque, olha, no movimento espírita não deveria haver, mas há aquele prurido, aquele milindre. Eu vejo gente que fica preocupada que aquela salinha é a minha salinha de evangelização, como se nós tivéssemos algum certificado de propriedade na casa espírita. Não, porque aquilo ali não pode mexer, porque aquilo ali é do fulano, é do Beltrano, ali é... Gente, pelo amor de Deus, estamos num trabalho coletivo. Então, essa coisa de que é o meu trabalho, e se alguém vai fazer alguma coisa, a pessoa, não, que isso aí é atribuição minha. Eu fico assim, realmente preocupada com esse tipo de coisa, com esse, como é que eu vou dizer assim, esses milindres que a gente ainda alimenta. E isso prejudica demais o entrosamento dessa equipe, das peças desse mosaico que só o conjunto pode montar. E só através do conjunto é que a gente consegue alguma coisa. E essa consciência que a Gracinha falou, eu confesso que também eu só adquiri depois de um certo tempo. Não é que eu adquiri, não. Quer dizer, pelo menos racionalmente, ainda É, mais lendo Paulo de Tarso, aquilo ali ficou muito forte quando ele diz que tem pessoas que se orgulham daquela mediunidade, ou porque falam bem, ou por isso ou por aquilo, e aí a gente, Paulo, com aquele potencial todo, com aquele, né, manancial de prodigiosa de mediunidade que ele possuía e de oratória, e ele dizia: nada me pertence. É o Cristo que nos concede, quer dizer, repara, ele nos concede as possibilidades para que, através delas, nós possamos quitar débitos, pagar conta que é nossa. Então, somos devedores, ele nos concede as possibilidades, os instrumentos para que a gente consiga quitar. Aí a gente se orgulha porque fala bem, se orgulha porque pinta bem, porque, é, enfim, canta bem. Glorinha, nada você não, porque eu sei que não é nada disso, mas eu digo assim, porque eu sei que você é a Esse doçura. orgulho não, tá? Ah, eu sei, Não você é a doçura, mas eu digo assim, a pessoa fica, às vezes, sou né? realista. né? nada é privilégio, né? Tudo nos é dado para que a gente possa funcionar melhor Não, e o mais e interessante, executar. rapidinho, sei que o tempo já até casca, já até acabou, é que o Paulo e aqui no caso o Apolo, né, que eu dei uma lidinha só para lembrar quem era o Apolo, que eu realmente nem lembrava, está lá também no Paulo Estevam. Eles eram super humildes, os dois eram verdadeiros discípulos, né? Tinham o dom o Apolo tinha o dom da palavra, mas a comunidade é que queria fazer o racha, né, entre os dois, medir os valores, não quem é mais e quem é menos, essas bobagens, entendeu? Como falou a Pepita, como que dividem uma comunidade, né? Como ele disse, um planta, o outro aduba, né? Então, num trabalho, há sempre aquele, lógico, talvez haja o suor maior de um e do outro, mas precisa ser um esforço coletivo, né? E, e sem essa coisa né, dessas disputas, né? Enfim, mas acontece, É, até na casa espírita tem grupinhos, né? As casas é, espíritas maiores têm disputas internas, né? infelizmente. Mas É. vamos lá para Missionários da Luz, né?
pedi o João hoje para começar a leitura. Como esse parágrafo, acho melhor retomar o parágrafo. Nós estamos assim no meio do parágrafo do segregando unidades de força. Se acharam? Na realidade, nós paramos em vista disso, só que aí eu acho melhor retomar só a leitura, mesmo que não comente, o que É já foi final da comentado. página 23. O meu é 26, cada página é Ah, diferente. tá, Achou? É final do 2.5, né? João, você está sem som. Você quer que retoma aqui no segregando, né? É só para retomar, não Tá, precisa nem comentar, que já foi comentado, se não ok. quiser, mas Na hora que você quiser que pare, só falar. Segregando unidades força, continuou. Pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal, e na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disto, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis, na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Nossa, bom, tem muita coisa aí para falar bem, agora, né? Vamos é, trabalhando e- objetivamente aí. sim. Então, eu achei interessante ele trazer essa comparação com uma usina de força, porque a gente vê que a energia que se produz numa hidrelétrica, por exemplo, ela não é distribuída na sua potência ali, já nas redes, né, de transmissão. Ali, toda aquela potência, toda aquela energia que é produzida ali, e isso a gente remetendo para nosso campo psíquico, né, que a nossa pineal emite, né, ali ela é distribuída dali para estação, subestação, depois vai para as redes de energia de distribuição, para ao final chegar na medida certa nas residências, na potência certa nas indústrias, naquilo que cada um ali demanda. Então, ele trouxe ele fala, né, dessa correta distribuição, porque às vezes a gente demanda muita energia,
né? Tem dispêndio de energia, de forças, e aquilo não está sendo bem aproveitado. Não é, às vezes, a intensidade da energia que você tá emitindo está sendo, talvez, benéfica para o trabalho que você está fazendo, né? Então, se não tiver um equilíbrio ali dessas forças, né? Um pleno desenvolvimento das faculdades superiores, aquilo ali talvez pode trazer até malefícios, se não bem educadas. Ele vem falando aqui, né, do cuidado com o corpo, né? E como isso realmente nos ajuda, uma prática de um esporte, uma musculação, ou qualquer atividade em que você, né, a gente vê a Babi aí com as suas ginásticos, seus yogas aí, isso beneficia o corpo, mas a gente não pode esquecer também de fazer esse mesmo trabalho com as nossas energias psíquicas, com as nossas forças, para que também não a gente não, porque é interessante que ele fala aqui, né, que quando você foca demais só no externo, no material, no corpo externo, essas energias que a gente tem, às vezes a gente direciona para o quê? Para a vaidade, né? Para o excesso da vaidade, para o excesso da beleza, para a exaltação do corpo. Eu faço academia, eu vejo nas academias aí pessoas que ficam o dia inteiro ali, não pode ver um espelho. Olha para onde você está direcionando as suas energias, né? E assim, Pepita, completa aí, porque eu entendi que ele, né, no final, acho que é mais ou menos isso aí, né? Que ele fala que o homem vive esquecido de Jesus, que ensinou a virtude como esporte da alma, né? Quais são os esportes da alma, os exercícios da alma? São esses, né? É a virtude, a sabedoria, o estudo, a educação, né? A disciplina, às vezes a renúncia, né? Que a gente, né, para retificar, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. Olha só, interessante isso aqui. O Pepito, completa aí, por favor. Eu acho que, na realidade, a gente vem falando sobre a epífise, sobre essas energias, e a maneira como ele vem colocando a importância, primeiro, o respeito para a utilização adequada no aproveitamento dessas energias psíquicas, que ele considera de secreções elétricas, não é? Ou forças nervosas. Em vários momentos, o André Luiz vai falar dessas forças nervosas, ou essas secreções elétricas da epífise. Enfim, não importa. O importante é que realmente vai comandar todo o nosso a saúde ou a doença do nosso corpo. E ele vai deixar claro que, olha, se você pode, a ginástica é saudável, o esporte, tudo que a gente possa fazer para ativar os nossos órgãos de maneira salutar é bom, sem o excesso, que também você vai dar um desgaste se você, né, vai ter o excesso. Mas ele vai dizer que, junto a isso, toda essa parte física é comandada por essa energia, por essas forças nervosas ou essa energia elétrica, e que elas precisam ser, como ele vai dizer aqui no início do parágrafo, quando ele compara a usina, e ele diz que ela deve ser aproveitada, controlada no serviço de iluminação. Iluminação. Então, eu produzo todo um cabedal de energia psíquica, né, de vigorosa. Muitas pessoas têm um vigor psíquico muito maior do que outras, mas ela utiliza em pensamentos deletérios, ela utiliza fazendo maquinações que vão trazer, fomentar coisas ruins, ela vai utilizar de uma maneira equivocada, até, digamos assim, no trabalho excessivo, aquela pessoa que trabalha excessivamente, digamos assim, sem necessidade, você tem um desgaste muito grande. Então, o que a gente olha, o que a gente pensa, o nosso pensamento, ele é um consumidor energético permanente,
Porque já pararam para pensar que a gente não para de pensar um segundo? Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. O seu pensamento, ele é ativo. O nosso pensamento é contínuo, não é igual ao dos animais, é contínuo. Então, nós estamos. Então, o nosso pensamento, ele elabora imagens, ele produz, é, 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 produz formas de pensamento que a gente projeta e que se nutrem da gente. Então, se as minhas formas de pensamento, elas não são saudáveis, elas não são benéficas, por exemplo, uma pessoa que é invejosa. Gente, a inveja é corrosiva. Então, a pessoa que é invejosa, ela não está preocupada com o que ela não tem. Ela está preocupada com o que o outro tem que ela não tem. Então, ela pode viver muito bem sem aquilo que o outro tem, mas se ela sabe que o outro tem, ela já é infeliz. Então, aquilo ali a consome. Uma pessoa ciumenta, né, excessivamente ciumenta, ela gasta um potencial energético imenso, maquinando, imaginando situações, enfim, uma pessoa pessimista. Gente, pessimista. Todos nós temos momentos de pessimismo, todos nós temos momentos de tristeza. Mas quando essa tristeza toma proporções maiores, quando assim, as nossas preocupações nos deixam abatidos e pessimistas, nós consumimos uma quantidade dessa energia imensa, que nos desvitaliza. E eu estou falando que eu também não sei administrar isso direito. Não é? Deveríamos administrar cultivando esse alto astral. Ele vai falar aqui de eugenia, quer dizer, esse conceito que havia de melhoramento genético da raça humana, né? Que os próprios alemães, eles tinham isso, da prática do esporte, da eugenia, aquela coisa toda. E ele vai dizer que, olha, isso, sem o melhoramento, ele vai falar aqui a palavra refinamento e iluminação no nosso ser interior. Refinamento, burilamento, sublimação. Aí não adianta nada. A gente pode fazer todos os esportes possíveis, a gente pode ficar na academia todos os dias, que se a mente não for saudável, aquele corpo vai se manter, teoricamente, com saúde por algum tempo, mas vai chegar um momento em que aquilo vai, assim, o armazenamento da energia corrosiva vai gerar doença. É questão de tempo. Vai gerar enfermidade. É questão de tempo. O nosso esgotamento, por não sabermos canalizar ou direcionar essas energias, também é um problema. Aí eu sei porque quando às vezes alguém diz assim, nossa, você está perdendo muita energia, aí vinha pessoal assim, no seu chakra, eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou dizer para esse chakra funcionar direito? Porque você achava que seria mais ou menos assim. Mas o problema não é o pobre do chakra. O problema é essa usina, essa pineal, é a minha sintonia, é aonde o meu radar está conectado. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E aí, daquele capítulo que a gente fala sempre, do 160, do Pão Nosso, da grande luta, a Verônica hoje me mandou um trechinho do Domínios da Mediunidade, que a gente já estudou há muito tempo, mas eu não me lembrava, e que é mais ou menos aquele capítulo que eu falei para vocês, só que, deixa eu ver se eu acho sim, só para... o capítulo é um negócio impressionante. Ele vai falar aqui que muitos... ele vai falar... entendeu? Qualquer de nós
quando qualquer de nós abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo que costumamos fantasiar como direitos adquiridos, ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Muitos médios se arrojam a prejuízos dessa ordem depois de ensaios promissores e começo brilhante. Acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos, que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. Aí ele vai falando mais ainda sobre exatamente, ele vai falar aqui, não a montanha, mas ele vai falar da pirâmide de experiências extremamente desabonadoras, desastrosas que nós tivemos. Então, isso aí, a nossa pineal, ela está trabalhada, digamos assim, acostumada a a essas sintonias, a esses links. Então, o que pode educá-la é o trabalho no bem. Então, se eu estou fazendo uma leitura edificante, eu elevo o meu padrão vibratório, eu saio, às vezes, daquela onda de tristeza que está me abatendo, eu saio do tédio, eu saio do excesso de vaidade, ou se eu vou para uma tarefa onde eu me torno útil, onde eu posso, eu saio, eu automaticamente estou adestrando a sintonia dessa minha antena, que é a pineal. Olha, a Retificando coisa a substância. Retificando a exatamente. substância. Exatamente, eu tenho que trabalhar essa substância, que essa substância sou eu. Então, eu sou o produto de tudo isso. Eu não Não, sou essa pessoa que está assim, arrumadinha. Não, não sou. aham. Fala, Gracinha, que você está É. querendo falar. Não, é isso mesmo, né? Até quando ele fala lá na frente, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, sem você pensar que é a substância, sem você criar formas de melhorar esse seu interior, não adianta você querer gastar energia fazendo esportes, que era o que eles faziam com os jovens, né? Achava que para que eles ficassem melhores, eles teriam que praticar bastante esporte diversificado para gastar energia. Na verdade, é a substância que você tem que retificar, né? Você tem que melhorar o seu pensar para que você possa criar frutos melhores. Também, é claro que ele fala aqui também no cuidado do corpo, mas eu entendi nessa parte que ele fala contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas, aconselhavam os moços de todos os países o uso do remo, da bola, ou seja, do exercício físico, né? E no final ele fecha com isso aqui, retificar a sombra da substância e sim a substância, ou seja, não é você retificar o erro, né? A sombra seriam os erros que você vai praticando, no meu entendimento, pode ser que eu esteja errado. Você tem que retificar você mesmo, seu desejo, seu ímpeto do que você quer fazer. Seria isso? Posso falar? Quem ia falar? Fala. Posso falar? Pode. Porque eu lembrei aqui, né, que a Glorinha até comentou na semana passada, que a energia é a mesma para tudo, né? Ela é muito vigorosa, como você falou, né? Essa energia que muitas vezes se fala é uma energia sexual até, mas ela essa mesma energia, ela é usada para qualquer tipo de construção, né? Sim. Por isso que às vezes eles canalizavam no jovem para a questão do esporte, para que eles gastassem essa energia, né?
ao invés, às vezes, de fazer outras coisas, né, consideradas assim prejudiciais. Mas é igual a Pepita falou aí, essa é a energia sexual, ela é criadora. Então, ela é a mesma energia que a gente emprega para o trabalho no bem, para o aprendizado, por isso que ela está falando, quando você canaliza isso, né, para algo realmente edificante, proveitoso para nós, enquanto espíritos, né, imortais em aprendizado, o ganho é muito, né? E você e quem já, né, de alguma forma, pode ser que a gente não consiga isso 100% do nosso tempo, mas nós que já temos essa experiência, né, que já conhecemos isso, a gente sente claramente. E por isso que a gente busca isso cada vez mais, né? Cada vez mais a gente quer empregar o nosso tempo, as nossas energias, os nossos pensamentos nessa direção, porque a gente sente um bem-estar, né? Um equilíbrio que advém disso tudo aí. Ao passo que caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho, até um programa que você assista, uma música, sei lá, qualquer coisa que te tire ali, né? Você já sente um choque. Eu acho até assim, às vezes, por exemplo, às vezes eu fico quieta, ou eu, por exemplo, eu não sou de frequentar nenhuma assim atividade muito social, porque a gente fica meio que deslocado, né? Porque eu fico assim, não, eu fico quieta, porque senão parece que a gente só vai falar das mesmas coisas. Porque não são, se não tiver essa afinidade de pensamento, as pessoas estranham, né? E a gente se sente tão bem. Por que a gente se reúne e se sente bem para fazer um estudo? Porque a gente compartilha aqui do mesmo ideal, das mesmas energias mais elevadas, né? Enquanto que outras pessoas que estão ainda mais, vamos dizer assim, numa percepção mais grosseira, elas não apreende, não compreende isso. E quer canalizar para outras coisas, né? A maioria das pessoas, o que a maioria das pessoas entende por aproveitar a vida? O que é aproveitar a vida, né? Então, É mas usar ele essa deixa. energia de uma forma que não nos traz benefício. Então, ele deixa claro no início desse parágrafo que nós nos comportamos, na maior parte das vezes até agora, como os porcos que se refocilam ali na lama, né? Então, ou seja, aviltando essas energias criadoras, porque você também cria no mal, você também cria de uma maneira negativa. Então, na medida em que nos refocilarmos como os suínos na lama, e que aviltamos, então agora, é por isso que ele fala, agora se trata de você retificar a própria essência, porque essa essência ela foi adulterada por práticas totalmente, digamos assim, contrárias à lei do amor, à lei do uso, à lei da justiça, a isso tudo. Então, agora a gente precisa educar essa essência. É o trabalho realmente difícil de reforma íntima, né? Vou pedir ao Wellington. O Wellington está conseguindo ler? Estou vendo que você fugiu um pouquinho. Pode? Sim, se travar, alguém me avisa aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Ouvi ele as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea e A poda, a a poda. a poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico sem cuja aplicação na esfera comum não se libera a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Desculpa, não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E por que observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante.
Sim, considerei, compreendendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. Quer Para aqui? parar, Wellington? É porque eu sei que está quase acabando, mas é que vai ficando longo e também. Sim. É, aqui ele prossegue dizendo para a gente que André começa a perceber, agora ele nota a questão. Desculpa, ele continua dizendo a importância do renunciar, que até então ele vem falando dessa energia toda que a gente já conversou e da importância da mudança. Mas aqui ele fala do renunciar, ele fala da grandeza da lei de elevação pelo sacrifício, o que a gente não está acostumado a fazer. A gente quer a mudança, como diz a nossa leitura inicial hoje, mas nos apropriar daquilo que o outro acrescenta, né? A gente não quer o sacrifício. Aí ele fala que a sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea e a poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. Quantas vezes as árvores estão lá fraquinhas e após uma poda, ela viceja novamente, né? Ela ganha novos ares, os brotos surgem as frutas e os frutos e as flores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão. Wellington, Oi? você tem alguma porta aberta aí do teu quarto? Não, Não. Não, não, tá. mas tem uma falação lá fora. Tá chegando muito É, alto aí? tá, um pouquinho, mas tudo Então, bem. você podia só comentar essa parte então para mim que eu desligo o microfone, porque o Tá, som desligou e a voz aumentou. tá. Então, Glorinha, você gostaria de comentar aqui para o Wellington esse pedacinho? Aí acaba essa leitura também? Posso tentar. Então, aqui ele vai comparar, né, a renúncia aos nossos impulsos, né, mais assim, digamos assim, primitivos, ao que a natureza nos mostra, né? Quando você fala esse método, né, de sangria, né, quando eu não sei cientificamente como é que isso é feito, mas já ouvi falar, né, de você para o sangue poder é, circular com mais, não sei, com mais força, sei lá. E a poda também das árvores, né? Então, tudo que você promove uma intervenção benéfica, né? Dá frutos, né? Mas nós não conseguimos perceber, né, a importância, às vezes, de moderar, não é, na gente essas vibrações que todos nós trazemos, né, que são a vibração, digamos assim, é o impulso da própria vida, né, que se manifesta principalmente através dos nossos impulsos genésicos, né, sexuais, e que, descontrolados e mal direcionados, eles podem nos levar a sofrimento, né? Então ele diz: o homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Então, aqui ele está falando que a prática do bem vai nos direcionar, vai direcionar essa energia de maneira produtiva, né, de maneira benéfica, né, para nós. Então, ele diz que não é teoria de esperança, é princípio científico, né, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então, se a gente não coloca a nossa mente, não é, a serviço, uma Pepita já falou, outras pessoas falaram, a gente não coloca a nossa mente a serviço
do bem comum, né? De olhar para todos nós como com as mesmas necessidades e com isso a gente ter um olhar de compaixão, né? Pelo sofrimento alheio, não é? E todas as questões que Jesus nos convida, né? No Evangelho, né? Então, a gente acaba direcionando essa energia, ele fala, uma verdadeira usina, né, elétrica, somente para os nossos prazeres sensoriais, né? Então, e aí, como ele fala, né, eu compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Então, é uma força, não é, que nos dirige, não é à toa que é uma força que nos propicia reencarnar, né? Diz que é a mesma força que agrega os astros no espaço, é a mesma força que está dentro de nós, né? Mas que a gente precisa aprender a direcionar com práticas, né, no bem, que vão né, vamos, como disse o João, né, vamos colocando os fios no lugar certo, né, distribuindo nos lugares certos essa potência, né, que a gente tem, né? Pode falar aí, dona Pepita. Não, Glorinha, eu preferia que você acabasse a leitura, que falta pouquinho, para a gente Tá. finalizar, né? E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente. Sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo, compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Né? Então, é isso, né? Eu acho que ele é óbvio que seria humanamente impossível, né? Não ter cessar as experiências, não é, do sexo. Se nós estamos aqui com toda essa característica, né? E com essa necessidade do reencarne, né? Então, é uma experiência que é necessária a nós, né? Então ele diz que não seria por aí, né? Não que se encerrasse, né? As experiências no sexo, né? Mas sim que a gente aprenda a disciplina, o equilíbrio, não é? Enfim, a gente perceba, não é, o que pode nos trazer a gente tombar em situações dolorosas e que a muito custo a gente vai ter que restabelecer para nossa harmonia, né? E foi isso que eu entendi.
que na realidade, né, era como você, bom, já que isso aqui é difícil, não vamos fazer mais isso, mas o objetivo não é esse, é É, aprender a o usar, a aprendizado não fazer é por bom aí. uso, É, é sublimar o nosso sentimento, a gente precisa sublimar nosso sentimento. E aí, já só que faltam uns minutinhos, eu sei que é só curiosidade, mas eu achei tão interessante que ontem nós fazíamos o estudo da Gênesis, a Glorinha que faz o estudo com a gente. E aí, no capítulo 14, no item 29, eu achei tão interessante, interessante que eu digo assim, é que a gente pensa que não, mas Kardec abordou tudo. E aí é muito interessante quando ele vai falar no item 29 sobre. Eu estava falando sobre os fluidos, aí ele vai dizer que o fluido perispirítico, igualmente, ou é, quer dizer, ele diz que a matéria inerte é insensível, e o fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Aí ele vai falar desse fluido perispirítico, imagina, ele não, naquela época ele não podia falar de pineal, não podia falar, ele deixa, mas ele aborda a questão, eu achei assim, pô, em pleno século XIX, sem nenhum desses estudos científicos, mas ele deixa a semente. Aí, quando ontem até a Glorinha estava estudando, a gente já tinha lido isso antes, eu falei, gente, olha só, ele traz, porque ele vai nesse, depois vocês podem ler esse item com mais cuidado, ele, de uma certa maneira, vai falar desse mecanismo que, um século depois, né, André Luiz vem trazer aqui nesse capítulo da epífise, ou pineal. E aí a gente vê que ele sabia muito mais do que ficou escrito, mas ele só colocou aquilo que pedagogicamente nós poderíamos absorver e sinalizou para um momento posterior que isso fosse completado. Mas ele deixa claro que esse fluido, aí ele vai dizer aqui que a medicina, quer dizer, a ciência ainda não pode, não podia detectar isso, mas que ele vai falar exatamente desse todo o mecanismo que a gente está estudando aqui sobre essa energia nervosa, sobre esses fluidos elétricos, né, da pineal. Muito interessante. Vou pedir a Glorinha para cantar uma música para a gente encerrar. então a gente terminou esse capítulo, né? Terminamos. Não sei se tem 2 minutinhos, temos 10 minutinhos. Se alguém quiser fazer algum comentário, 2 minutinhos ou 3 minutinhos, a gente pode. Alguém quer falar alguma coisa? Ana, seu Antônio, Gracinha, Wellington, Só dá uma afinada aqui no violão que ele. não, João, não, Babi, Gisele, não. Então, deixar com a Glorinha. Mas a hora que vocês puderem, enquanto ela firma o violão, é o item quando ele fala catalepsia e ressurreição. Isso aí ele vem falando exatamente de tudo isso, né? E ele diz o espírito qual o choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Olha, tudo que a gente está estudando aqui. Kardec, isso é Kardec, gente. Kardec foi um semeador, né? Nossa. Pois no espírito, qual o choque elétrico, que exatamente o Décio e André Júnior fala desses choques elétricos, esses choquinhos que transmitem todas as sensações, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Gente, Kardec. Aí você vai ver que o Décio o André Luiz só destrinchou isso. Vai lá, Glorinha.
estrada da vida, conduz ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus mais uma vez a possibilidade desse encontro em que nos reunimos para esses estudos, para repensar a nossa atitude, a nossa vida, buscando, Senhor, a melhoria da nossa essência, a busca da sintonia com a luz. Tu sabes, Senhor, das nossas dificuldades. Tu conheces melhor do que ninguém as nossas sombras, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Conheces também os nossos temores, os nossos receios. E diante, Senhor, das montanhas de sombra e de débitos não quitados, dá um frio na alma, dá uma impressão de que não conseguiremos. Então queremos, sim, Jesus, te pedir que nos abençoes. Queremos nos lembrar sempre da tua promessa, quando dissestes que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, que não descansarás enquanto não resgatares a todos nós que somos ovelhas desgarradas. Abençoa-nos, Senhor, que nunca esmoreça em nós a certeza de que nos amas profundamente, a certeza de que nos esperarás sempre. Te pedimos, Mestre, hoje, pela irmã que recebemos ontem, a nossa irmãzinha Mariana, que onde ela esteja, ela e todos aqueles que foram recolhidos pelo teu amor, saibam que os lembramos, que intercedemos por eles para que os abençoes, para que os fortaleças. Te pedimos que abençoes e ampares a todos esses irmãos que nos acompanham ainda, não na condição de amigos, mas de cobradores, com justa razão, certamente. Mas te pedimos também, Senhor, por todos os nossos amigos que atravessam dificuldades sérias e graves, que atravessam conflitos
que para eles são difíceis e parecem intransponíveis. Te pedimos por aqueles que colocaste sob a nossa tutela na condição de filhos, de familiares, de amigos. Tem misericórdia, Senhor, da nossa miséria, da nossa condição ainda tão sofrida, tão frágil. Abençoa cada um desses espíritos que estão próximos a nós nesse momento. Abençoa todos os companheiros do grupo que hoje, por razões diversas, não puderam participar, mas que sejam envolvidos por essa vibração que nos envolve neste momento. Abençoa toda a humanidade, Senhor. E que tenhamos a paciência de saber esperar o amadurecimento de cada um. Porque o tempo não respeita as obras de que não participou, como disse o nosso irmão Emmanuel. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.